Então vejam, só este é o memorial para Diana mesmo à beira do lago. Não acreditava que ela estava morta durante muito, muito tempo. Eu simplesmente recusava-me a aceitar que ela tinha partido. Em parte, pensava que ela nunca nos faria isto. Mas também, em parte, talvez tudo isto faça parte de um plano. Na tranquila zona rural de Northamptonshire, sob um dossel de árvores e protegida pela água, encontra-se um dos túmulos mais sagrados e controversos da história moderna. A princesa Diana, apelidada por muitos de Princesa do Povo, redefiniu o conceito de realeza e a sua morte abalou o mundo. Logo, após a sua morte, em praticamente todas as sessões que tive com pacientes do sexo feminino, o assunto surgiu e estas ficaram angustiadas. Durante 27 anos, o seu local de descanso final na propriedade de Althorp, a sua casa de infância, permaneceu intocado, tranquilo, sagrado e inacessível ao público. Até agora, o mundo assistiu atônito às notícias sobre a reabertura do túmulo de Diana. Uma enxurrada de perguntas inundou os meios de comunicação social. Por que agora? O que motiva esta medida, sem precedentes? Trata-se de um procedimento de rotina ou há algo mais por trás? Com a decisão de reabrir o seu túmulo, antigas feridas reabriram e o mundo está novamente imerso em especulações. Será este um passo em direção à transparência ou sinaliza segredos mais profundos e sinistros prestes a serem revelados? Poderão os mistérios de uma década ser finalmente desvendados através desta decisão inoportuna da monarquia? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na controvérsia em torno da reabertura do túmulo da princesa Diana e exploramos as teorias persistentes sobre a sua morte. Esta é uma viagem ao coração de um mistério que continua a cativar o mundo, e este é apenas o início de algo que mudará tudo o que acreditávamos sobre a família real. Porque por vezes, um túmulo reaberto não se trata apenas do que está enterrado, mas do que está prestes a ser revelado. No início de 2025, foi noticiado que o túmulo da princesa Diana tinha sido reaberto. A declaração oficial citou os esforços de manutenção e preservação como os principais motivos. A propriedade de Althorp, gerida pelo irmão de Diana, Charles Spencer, enfatizou a necessidade de garantir a integridade estrutural da ilha e do lago que a rodeia. No entanto, o momento escolhido e o secretismo em torno da operação levantaram suspeitas. Não foi feito qualquer anúncio prévio e o público só foi informado após a conclusão do procedimento. Esta falta de transparência alimentou especulações e reacendeu o interesse pelas circunstâncias da morte de Diana. O local de descanso final da princesa Diana fica numa ilha isolada, no meio do Lago Oval, na propriedade de Althorp, onde passou a sua infância. Esta localização foi escolhida para proporcionar privacidade e tranquilidade, longe dos olhares do público. A ilha só é acessível por barco e o túmulo em si não está aberto ao público, embora os visitantes possam prestar a sua homenagem num memorial próximo. A decisão de reabrir o túmulo para fins de manutenção foi recebida com reações diversas. Os apoiantes compreenderam a necessidade de preservação, especialmente tendo em conta o desgaste natural que pode ocorrer com o tempo. No entanto, os críticos questionaram o momento escolhido e a falta de comunicação prévia. Alguns especularam que poderia haver mais por detrás da história, sugerindo que a reabertura poderia estar ligada a novas investigações ou descobertas ainda não divulgadas. O conde Charles Spencer, irmão mais novo de Diana, abordou a situação sublinhando que a manutenção era necessária para preservar a santidade e a dignidade do local de descanso da sua irmã. Reiterou o compromisso da família em preservar o local e garantir que este se mantém como um lugar de paz e reflexão. Spencer destacou ainda a importância de respeitar a privacidade do local, instando o público e os meios de comunicação social a absterem-se de especulações infundadas. Apesar destas garantias, a reabertura do túmulo reacendeu várias teorias da conspiração em torno da morte da princesa Diana. Alguns acreditam que os trabalhos de manutenção podem ter descoberto novas evidências, ou que foram uma fachada para atividades mais clandestinas. Estas teorias, embora carecendo de provas concretas, continuam a cativar
a imaginação do público e a contribuir para o fascínio contínuo pela vida e legado de Diana. Mas como surgiram estas controvérsias? Por que razão a restauração de um túmulo real causa tanta controvérsia? Bem, para responder a esta questão, precisamos de revisitar um dia infame e infeliz em Paris, em 1997. Na noite de 30 de agosto de 1997, a princesa Diana e o seu acompanhante Dodi Fayed saíram do Hotel Ritz em Paris, tentando escapar aos paparazzi, que naquele momento se tinham tornado um incômodo na vida da princesa. O veículo em que seguiam, conduzido por Henry Paul, entrou a alta velocidade no túnel de Pont de l'Alma. Tragicamente, o carro sofreu um acidente, resultando na morte de Diana Dodi e Henry Paul. As investigações revelaram que Henry Paul estava sob o efeito de álcool e medicamentos controlados e que nenhum dos ocupantes do veículo usava cinto de segurança. A perseguição implacável dos paparazzi também foi apontada como um fator que contribuiu. No entanto, o público não ficou convencido. Após a trágica morte de Diana, em 1997, surgiram inúmeras teorias da conspiração, contestando as versões oficiais e cativando o imaginário do público. No centro destas teorias estava Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi Fayed, que morreu juntamente com Diana. Al-Fayed acreditava fervorosamente que as suas mortes não tinham sido acidentais, mas antes o resultado de uma conspiração calculada que envolvia a elite britânica. As afirmações de Al-Fayed baseavam-se na sua convicção de que a família real britânica não toleraria a ideia de Diana, a mãe do futuro rei, casar com um muçulmano. Alegou que Diana estava grávida do filho de Dodi e que o iminente noivado representava uma ameaça à integridade da monarquia. Estas alegações, embora carecendo de provas concretas, ganharam considerável atenção mediática e alimentaram o cepticismo público. Em resposta à crescente especulação, a Polícia Metropolitana Britânica lançou a Operação Paget, em 2004, uma investigação abrangente sobre as teorias da conspiração em torno da morte de Diana. Liderada por Lord Stevens, a investigação examinou meticulosamente as alegações, incluindo as feitas por Al-Fayed. A investigação concluiu, em 2006, não encontrando provas que corroborassem as alegações de conspiração. Reafirmou que o acidente resultou de uma conjugação de fatores, a condução sob o efeito do álcool por Henry Paul, a perseguição dos paparazzi e a falta de uso do cinto de segurança por parte do ocupante do veículo. Apesar das conclusões da operação, Paget Al-Fayed manteve-se firme nas suas crenças. Continuou a afirmar que as mortes foram orquestradas pelo establishment britânico, sustentando que a verdade tinha sido ocultada. A sua postura inabalável manteve as teorias da conspiração vivas no discurso público, mesmo quando as investigações oficiais as descartaram. A persistência destas teorias sublinha o fascínio duradouro pela vida e morte da princesa Diana. O seu estatuto de figura pública amada, aliado às circunstâncias trágicas do seu falecimento, criaram um terreno fértil para narrativas alternativas. Embora as investigações oficiais tenham fornecido explicações, o fascínio pelas teorias da conspiração continua a cativar aqueles que procuram respostas para além dos relatos estabelecidos. Ao examinarmos o surgimento destas teorias da conspiração, torna-se evidente que refletem tensões sociais mais amplas e as complexidades da percepção pública. A interação entre a cobertura mediática, as crenças pessoais e a confiança institucional desempenha um papel significativo na formação das narrativas, que persistem muito tempo depois dos próprios acontecimentos. Dada a natureza abrupta da morte de Diana, e considerando que muitos afirmam que a morte não foi um acidente, a ideia de reabrir o túmulo de Diana pode revelar as respostas que as pessoas tanto anseiam. Passados todos estes anos, por que é que a família real decidiu subitamente reabrir as portas à especulação sobre assuntos para os quais nunca teve respostas? Será que havia algo que todos tinham deixado passar? Vamos desvendar estas questões cruciais, analisando as reações de membros proeminentes da monarquia e da família Spencer.
A justificação oficial para a reabertura do túmulo de Lady Diana dada pela família Spencer foi a manutenção e preservação do local. No entanto, o momento escolhido e o secretismo em torno da operação levaram a várias interpretações e reações por parte da família real, principalmente do príncipe Harry. Numa entrevista recente à BBC, o príncipe Harry manifestou profunda preocupação com a segurança da sua família no Reino Unido após a rejeição do seu recurso para restabelecer a segurança financiada pelo Estado. Salientou que a decisão negligencia o dever de cuidado e aumenta os riscos caso algo de mal aconteça à sua família, estabelecendo um paralelismo com a sua mãe, a princesa Diana, que morreu num acidente de viação após ter sido perseguida por paparazzi. Harry alertou para a possibilidade de a história se repetir e criticou aqueles que desejam que tal aconteça. A resposta da família real à reabertura do túmulo de Diana foi ponderada. O Palácio de Buckingham emitiu uma breve declaração apoiando os esforços de manutenção em Althorp e reafirmando o seu compromisso com a preservação do legado de Diana. No entanto, a recente entrevista do príncipe Harry acrescentou uma camada de complexidade à situação. Manifestou preocupação com a sua segurança e estabeleceu paralelos entre a sua situação e a da sua mãe, sugerindo que certas figuras do establishment lhe poderiam desejar mal. Estes comentários intensificaram o escrutínio público e a especulação sobre o papel da família real em acontecimentos passados. O palácio não se pronunciou diretamente sobre as declarações de Harry, mantendo uma postura de silêncio digno. Esta abordagem, embora tradicional, tem sido criticada por alguns como evasiva. A constante tensão entre o príncipe Harry e a família real continua a ser um tema de interesse público e de debate. No meio de toda a imprensa e das disputas com a família real, talvez haja um jovem filho problemático que não queira reviver os traumas da morte da mãe e o escrutínio público que se segue. Mas e o príncipe William? A sua posição permanece firmemente enraizada na preservação da dignidade da sua mãe e na santidade do seu local de descanso eterno. Embora o príncipe de Gales não tenha emitido uma declaração pública, abordando especificamente estas recentes especulações, as suas ações e palavras passadas fornecem uma visão clara dos seus sentimentos. O príncipe William tem se manifestado abertamente sobre o profundo impacto da morte da sua mãe na sua vida. Em várias entrevistas, partilhou os desafios emocionais que enfrentou, em particular, a dificuldade de caminhar atrás do caixão dela durante o cortejo fúnebre. Estas reflexões destacam o seu profundo respeito pelo legado dela e o seu desejo de proteger a sua memória de novas interferências. Além disso, tomou medidas deliberadas para manter viva a memória de Diana na sua família. Já falou sobre a partilha de histórias dela com os filhos, garantindo que eles compreendem a sua importância e os valores que ela representava. Esta abordagem pessoal à sua memória ilustra ainda mais o seu empenho em honrá-la de forma privada e significativa. Perante estas considerações, qualquer proposta para reabrir o túmulo da princesa Diana provavelmente encontraria resistência por parte do príncipe William. As suas ações e palavras refletem consistentemente o desejo de preservar a dignidade da sua mãe e de proteger o seu legado de exposição pública desnecessária. Para o príncipe William, o foco mantém-se em honrar Diana, através de recordações pessoais e dando continuidade ao trabalho de beneficência que lhe era tão querido. No entanto, o que é interessante é que até o rei Carlos tem mantido aquilo que muitos consideram ser um silêncio calculado em relação à reabertura do túmulo da sua ex-mulher. Embora o Palácio de Buckingham não tenha divulgado qualquer comunicado oficial, fontes próximas do monarca sugerem que este considera a manutenção um passo necessário para preservar a santidade do local de descanso final da princesa Diana. Esta perspectiva está em linha com o compromisso mais amplo da família real em manter a dignidade dos seus membros, tanto do passado como do presente. Mas será que este compromisso visa preservar a dignidade de Lady Diana? Ou será que a família real está a evitar revelar verdades incômodas que possam vir ao de cima com a abertura do infame túmulo em Althorp, passados tantos anos,
E quanto à família Spencer, como é que a própria família de Diana encara todo o fiasco que assombra a sua família há décadas? Culpam a família real por alguma suposta participação na morte prematura de Diana. E qual o motivo, na visão deles, para a reabertura do túmulo de Diana ao fim de tantos anos? Vamos descobrir. Embora a família Spencer nunca tenha feito qualquer acusação contra a família real, deixou claro que é a guardiã do legado de Diana após a sua morte, e não permitirá que ninguém o influencie, nem mesmo a família real. Charles Spencer, o nono conde Spencer e irmão mais novo de Diana, tem sido o guardião do seu legado e local de descanso. Nas suas memórias, Althorpe, a história de uma casa inglesa, explicou que a decisão de enterrar Diana na ilha foi inteiramente intencional, visando proporcionar um refúgio privado longe da intrusão pública. O lago serve de barreira contra as intervenções de pessoas insanas e macabras, garantindo que a sua paz se mantém intocada. Charles partilhou que visita o túmulo da irmã praticamente todos os dias, encontrando consolo e conexão nestes momentos de tranquilidade. Na véspera de Natal, publicou uma fotografia do seu banco favorito, no templo, um memorial perto do lago com a legenda "Um bom lugar para se sentar num momento de silêncio". Em 2017, naquele que seria o 506º aniversário de Diana, a família Spencer, juntamente com os príncipes William e Harry, realizaram uma cerimônia privada de reinauguração no seu túmulo. Este evento reforçou o compromisso da família em honrar a sua memória de uma forma que respeitasse os seus desejos e o anseio da família por privacidade. A dedicação inabalável da família Spencer em preservar o local de descanso de Diana reflete o profundo respeito e amor que nutriam por ela. Acreditam que manter a santidade do seu túmulo é fundamental, permitindo-lhe descansar em paz, longe dos olhares públicos. Enquanto circulam discussões sobre a reabertura do túmulo, a posição da família Spencer mantém-se clara. O local de descanso final de Diana é um santuário privado e pretendem mantê-lo assim, seja para a preservação do túmulo, com décadas de existência, ou por qualquer outro motivo, deixaram claro que o assunto não será divulgado, eliminando qualquer possibilidade de escrutínio público. Independentemente de os defensores da ação da família real concordarem ou não, as ações dos Spencer demonstram o seu empenho em proteger o legado de Diana e em garantir que a sua memória é honrada com a dignidade e o respeito que merece. Mas o que tem o público a dizer sobre esta súbita renovação do túmulo de Lady Diana? Afinal, era a princesa do povo. Como é que as pessoas estão exatamente a reagir a este anúncio perturbador da família real? A reação do público à reabertura do túmulo da princesa Diana tem sido um complexo mosaico de emoções, refletindo o impacto duradouro da sua vida e morte prematura. Enquanto uns veem a manutenção como um passo necessário para a preservação, outros veem-na como uma oportunidade para revisitar questões e teorias não resolvidas sobre o seu falecimento. A cobertura mediática tem sido extensa, com documentários, artigos e textos de opinião a explorar todos os ângulos. As plataformas de redes sociais tornaram-se focos de debate, com hashtags relacionadas com Diana em alta no mundo inteiro. O TikTok, em particular, registrou um aumento de conteúdo que discute a reabertura do túmulo, com vídeos a atingir milhões de visualizações e a gerar uma ampla discussão. Foram também observadas aglomerações públicas em memoriais com fãs a deixar flores e mensagens em locais associados a Diana. Estes atos de homenagem realçam a profunda ligação que muitos ainda sentem com a princesa do povo. Mas por que é que o público cobriu a falecida princesa de admiração e elogios? E por que é que anos após a sua morte ainda estão tão envolvidos com a notícia da restauração do seu túmulo? Afinal, qual foi o verdadeiro legado de Diana? Para começar, ela não era apenas uma figura da realeza. Ela era um símbolo de compaixão, vulnerabilidade e mudança. A sua capacidade de se ligar a pessoas de todas as classes sociais redefiniu o significado de ser membro da família real. A abordagem de Diana em relação aos seus deveres reais foi inovadora.
ela optou por interagir diretamente com o público, ignorando, muitas vezes, os protocolos tradicionais. As suas visitas a hospitais-abrigos e zonas de guerra não eram meras oportunidades para fotos. Eram esforços genuínos para compreender e aliviar o sofrimento. Esta abordagem prática tornou-a querida por milhões e estabeleceu um novo padrão para o envolvimento da realeza. A sua defesa de grupos marginalizados teve um impacto particularmente significativo. Diana foi uma das primeiras figuras públicas a ser fotografada, a tocar num doente com SIDA, desafiando o estigma em torno da doença. O seu trabalho com as vítimas das minas terrestres chamou a atenção do mundo para o problema, contribuindo para a assinatura do Tratado de Ottawa, que proibiu as minas terrestres. Para além dos seus esforços humanitários, as lutas pessoais de Diana comoveram o público. A sua franqueza sobre as suas batalhas contra a bulimia e a depressão quebrou o silêncio em torno dos problemas de saúde mental, encorajando outros a procurar ajuda e promovendo uma sociedade mais compassiva. A influência de Diana estendeu-se também às suas escolhas de moda, que eram muitas vezes simbólicas. O seu estilo evoluiu das roupas reais para roupas mais modernas e acessíveis, refletindo a sua jornada rumo à independência e autoexpressão. Esta transformação não se resumia apenas às roupas, mas sim a uma declaração da sua identidade em constante evolução. Através das suas ações filantrópicas e do seu envolvimento com pessoas de todas as classes sociais, ela, sem saber, contribuiu para o distanciamento entre o público e a imagem inacessível que caracterizava os membros da família real da época. Ela transmitia-lhes uma energia muito positiva. Nos anos que se seguiram à sua morte, a história de Diana foi contada e recontada em documentários, livros e filmes, cada um explorando diferentes facetas da sua vida. Estas representações mantêm viva a sua memória e apresentam-na às novas gerações, garantindo que o seu impacto perdura. A vida da princesa Diana foi um misto de graciosidade e resiliência, marcada por uma busca incansável de empatia e compreensão. A sua capacidade de se conectar com as pessoas a um nível humano transcendia o seu estatuto real, tornando-a uma figura intemporal, cujo legado continua a inspirar. E assim, aqui estamos nós com mais perguntas do que respostas. Um túmulo reaberto em silêncio, uma família dividida pelo dever e pelo trauma, um público dividido entre a reverência e a suspeita. Quase 3 décadas após a sua morte, a história da princesa Diana continua a assombrar os corredores do poder e os corações das pessoas. O que se esconde realmente sob a superfície da propriedade de Althorp terá sido apenas a deterioração estrutural que desencadeou este súbito esforço de preservação, ou descobriu-se algo enterrado mais profundamente do que a pedra e a memória. O príncipe Harry fala em repetir a história. O príncipe William fala em silêncio. E o rei Carlos moderado, discreto calculista. E depois há o conde Spencer, irmão de Diana, o seu mais leal guardião. Por que é que ele permitiu esta reabertura? Agora, depois de anos de estrita privacidade, é um ato de dever ou de entrega? Acho que em breve descobriremos. Com o ressurgimento das teorias da conspiração e a atenção dos mídias globais focada em Althorp, mais uma vez, somos forçados a confrontar um pensamento arrepiante. E se a verdade sempre esteve ali escondida, à vista de todos, atrás de um monumento de mármore, por detrás de um sorriso real? E se algo de novo já foi descoberto, será que o mundo algum dia terá permissão para o ver? Esta não é apenas a história de um túmulo, é a história de um legado que se recusa a ser enterrado. Porque por mais profundos que sejam os segredos, o espírito de Diana, inquieto e radiante como sempre, recusa-se a ser silenciado. E talvez estejamos apenas a arranhar a superfície de algo muito mais profundo e sinistro do que alguma vez imaginamos nos nossos sonhos mais ousados. Se quer saber o que pode estar por detrás do misterioso silêncio da realeza e dos mistérios despertados por esta perturbação silenciosa em Althorp, subscreva o nosso canal para o próximo capítulo dessa história em desenvolvimento. Deixe a sua opinião nos comentários. Acredita na versão oficial ou acha que algo mais sombrio se esconde por trás dela?
Porque quando se trata da princesa do povo, o mundo inteiro continua a observar.